Hoje estamos dando início a um trabalho que vai trazer muita coisa boa pra gente, né? Um em jogo com o Felipe Alves, né? E hoje, como a gente vai estar falando sobre a minha pessoa, eu trouxe aqui o meu grande amigo Alex, né? Que vai estar me ajudando nesse primeiro trabalho aí. Espero que seja coisas que vai acrescentar muito, não só pra mim, mas pra todos que vão estar assistindo e compartilhando tudo que de bom e do melhor que tem acontecido, não só na minha vida, como no nosso país aí. Então, um prazer imenso estar aqui com vocês. Beleza, então eu que vou fazer as perguntas hoje. Hoje é contigo. Beleza, é um prazer, né, estar aqui com o Felipe Alves. Apesar aí do a gente não ter comido muitas feijoadas juntos, né? Mas acabo compartilhando e vendo a vida, a Camila, né, a história e orações quando tu estava jogando fora. E a gente lembrar um pouquinho disso daí. Então hoje a gente vai falar, vou aproveitar aqui e vou fazer algumas perguntas para o Felipe responder, mas acredito que a vida das pessoas inspiram a vida das outras, né? Então a primeira grande pergunta da vida de um homem, né, e da vida da história de todo mundo, quem é Felipe Alves? Faça um resumo de quem é esse cara. Felipe Alves é um menino que foi nascido e criado aqui em Campo Grande, né, na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, no bairro mais conhecido como Favelinha, né? E um cara que sonhador, começou cedo na correria do futebol, né? Onde muitas pessoas sempre falavam para minha mãe que eu tinha potencial para estar jogando futebol, né? E comecei ali naqueles campinhos de terra ali no campo do Diplomata, no campo do Damasco, no campo do Rio Morto, essas áreas todinhas ali que a gente sempre participou e viveu muitas coisas boas ali, né? E comecei ali minha trajetória dentro do futebol e depois eu fui pro Barra da Tijuca, né? Um clube que começou na quinta divisão do Campeonato Carioca, e aí eu fiz um bom campeonato ali, depois um grande amigo meu, né, que era o Renato Cleonício, veio até, hoje infelizmente não está mais conosco, mas foi um cara que acreditou no meu potencial e me levou para o Atlético Paranaense, e aí eu comecei minha trajetória dentro do futebol, né, comecei no Atlético Paranaense em 98, 99, e aí, em 2000 eu voltei pro Vasco, e aí fiquei no Vasco até 2003. Em 2003 eu fui pra Grécia, fiquei um ano na Grécia, aí voltei em 2004. Joguei só alguns jogos no Campeonato Carioca, isso já no profissional, né? E aí fui pra Bélgica em 2004, fiquei na Bélgica em 2004, voltei da Bélgica em 2004, joguei 2005 no Vasco. Foi o ano ali que eu tive mais destaque no profissional, né? O ano que tava ali com o Romário, ele já no final de carreira, mas foi um ano assim muito proveitoso para ele individualmente, porque ele com 39 anos conseguiu ser artilheiro do Campeonato Brasileiro e aí começou a minha trajetória já dentro do profissional, né? E aí 2005 eu acabou o Campeonato Brasileiro, eu fui pro Paraná Clube, né? Fiquei 2006 e 2007 no Paraná, um clube que nunca tinha classificado para Libertadores, a gente conseguiu colocar o Paraná na Libertadores. E aí fui comprado por uma empresa que era chamada Traffic, né? Era uma empresa muito famosa, estava comprando muitos jogadores na época. E aí me compraram, me levaram para o Avaí, eu disputei mais um brasileiro pelo Avaí, e aí foi quando eu fui vendido para o mundo asiático, né? E aí fiquei no mundo asiático de 2008 até 2013, Rapaz, né? Bastante tempo. cara, mas é, quando a gente faz um resumo da vida assim, né? Parece fácil e dá pra todo mundo ter o mesmo percurso, né? O teu período até os 15 anos, como que foi? A tua realidade, né? Tu fala falou favelinha, né? Mas onde que é favelinha, pra quem não sabe, né? Porque pode ser que tu morou em todas as favelas do Rio de Janeiro, né? Favelinha, na verdade, assim, é no bairro Afonso Viseu, né? Ali na Estrada do Monteiro, um bairro Afonso Viseu, hoje tem onde é o Parque Shop hoje, né? Workshop. Ali em Campo Grande. Cara, minha infância foi uma infância um pouco difícil, né? Minha mãe solteira, 5 filhos. E ao mesmo tempo que eu tinha que jogar bola, eu tinha que cuidar dos meus irmãos, né? Porque minha mãe tinha que trabalhar. Você é o mais velho? Sou o mais velho.
E Mais velho aí, sempre se lasca. sempre se Eu sou lasca, mais velho também. né? E aí eu tinha que acordar cedo, né? Ir na padaria, comprar pão, fazer o café da manhã, arrumar meus irmãos mais novos, levar pro colégio, depois voltar, ter que fazer ele com a comida, fazer o almoço, voltar, botar, porque naquela época a gente chegava do colégio, ainda tinha que ter aquele cochilo da tarde, né? Senão não Era- poderia fazer mais nada, né? E aí colocava meus irmãos pra dormir à tarde, na época eu já tava preparando a janta, porque minha mãe chegava já 7 e pouca da noite. Então a gente tinha que estar com tudo preparado. Foi uma infância assim um pouco difícil, mas muito prazerosa, né? Porque aprendi muita coisa. Apesar de ser mãe solteira, minha mãe procurou me educar da melhor forma possível e sempre com muita honestidade, com muito carinho, né? Com muito respeito. E hoje, graças a Deus, se eu sou o que eu sou hoje, eu devo tudo ao ensinamento, tudo que minha mãe passou para mim. Então, apesar de ter sido uma infância muito difícil, mas foi uma infância que acrescentou muita coisa na minha vida e me fez ser a pessoa que eu sou hoje, né? E nesse período, como que era você lidar com a realidade da rua, né? Porque quando tu é mais velho, tu tem que amadurecer mais rápido. Só que aí, rapidamente também tu lida com a outra realidade, né? Que ao mesmo tempo que você tem um garoto que tá querendo jogar futebol, que tá vendo que tem a possibilidade de ir para um profissional, sabendo a trajetória e com dificuldade, ao mesmo tempo tu também tá lidando com a realidade de a questão das namoradas, drogas, saídas, festas, né? E aí tem tudo isso também. Como que faz para focar realmente no teu propósito, no que você quer fazer? É assim, Esperando. o futebol eu via a única coisa que poderia me ajudar a mudar de vida e mudar a vida da minha família, né? Então assim, eu sempre fui um cara muito focado nos meus objetivos e naquilo que eu queria para minha vida. Então, enquanto os meus amigos estavam chegando da balada, eu estava saindo para treinar. Enquanto eles estavam, às vezes, bebendo, ou saindo, ou fazendo coisas que não devia, eu estava em casa, né? Me guardando, me resguardando para que no outro dia eu tinha treino, eu tinha jogo para estar alcançando o meu objetivo. Então a minha vida, eu sempre fui um cara muito centrado naquilo que eu queria e atrás de um objetivo só. E graças a Deus, então assim, através disso, eu consegui ter êxito naquilo que eu queria e eu almejei para minha vida, né? Então sempre para mim não foi nada fácil, mas sempre foi com muito trabalho, dedicação e empenho na minha caminhada. E a minha caminhada sempre foi dessa forma. Então eu sempre procurei focar mais naquilo que eu queria e deixar as coisas de lado que poderiam me tirar do meu foco de lado, né? E graças a Deus deu certo. Que bom, cara. E o sair da realidade da casa para você estar totalmente fora dela, né? Como que foi esse período? Foi aqui mesmo? Você morou em base? Como que foi? Então, assim, a minha primeira saída, eu saí de casa com 16 anos, né? Que eu fui pro Atlético Paranaense. Assim, no dia que eu saí de casa foi um dia, eu lembro como se fosse hoje. Porque ao mesmo tempo que eu tinha um sonho, né, de virar jogador de futebol, eu tinha aquela insegurança de estar indo para outro estado, né, longe da minha casa, longe da minha família, dos meus amigos. Então, assim, foi um período muito difícil. E eu lembro que para minha família eu mostrava para todo mundo que eu estava muito muito feliz por aquela oportunidade, mas ao mesmo tempo eu estava tinha muito medo, né, de sair e ficar longe de todo mundo. E aí eu lembro que a minha mãe, tava todo mundo na minha casa lá atrás, né? E aí eu saí assim no portão de casa, olhei pra rua, a rua tava vazia porque já era noite. E aí eu falei com Deus, eu falei, Deus, que eu venha voltar pra cá, mas que eu venha voltar com uma pessoa diferente, né? E com o meu objetivo alcançado. E assim, foi um dia difícil, né? Um dia difícil, mas foi um dia que marcou a minha vida. Eu tô conversando contigo aqui, eu lembro nitidamente eu saindo e indo pra Curitiba, né? E a minha chegada em Curitiba foi só Jesus, porque, Carioca em Curitiba, meu irmão. porque eu cheguei de Eu gosto manhã. da galera de Curitiba, tá? Não tem Eu problema também nenhum. amo, eu também Mas é amo. muito É muito diferente. diferente, muito frio, né? Na época, muito frio. E eu cheguei assim, era época de setembro, outubro, se eu não me engano. E já era um tempo assim, tava frio, mas já Uhum. tava vendo ali pro lado do calor, mas tava um pouco frio. E aí eu cheguei em Curitiba de manhã, 7 horas da manhã na rodoviária, que eu fui de ônibus.
E aí cheguei na rodoviária, e aí eu tô ligando pro Renato, né, o menino que me levou. O Renato não atendia o telefone. E eu falei, e agora? Eu na rodoviária, não tinha o endereço do clube, não tinha o endereço da casa dele, não tinha nada. E eu ficava tentando falar com ele, não conseguia, não conseguia. E aí eu fui, peguei e falei, cara, cheguei num taxista, falei, ó, vim pro Atlético Paranaense, onde que é o CT? Aí o cara foi, pegou e falou assim, eu vou te levar pro CT. Só que na época, tipo assim, minha mãe tinha me dado R$ 70. Uhum. Era um bom dinheiro na época, 98, né? Era um bom dinheiro. E aí eu fui, peguei um táxi. Cheguei no CT, deu R$ 50. Quando eu cheguei no CT, o Renato não estava e era uma segunda-feira, era folga. E ninguém deixou eu entrar, porque não tinha autorização, porque eu não vim para ficar no CT diretamente, eu vim para ficar na casa dele. Então, cheguei no CT, os caras tentaram ligar para ele e não conseguia. E aí ele falou assim: Felipe, eu moro o Renato, o Varley, que não sei se você lembra, o Varley jogou no São Paulo, chegou na seleção Uhum. brasileira, e o Uhum. Marcelo Baiano, moravam os três no apartamento. Ó, a gente tem o endereço aqui e tem o telefone do Marcelo. Aí ligou pro Marcelo Baiano, o Marcelo falou: não, manda o menino vir pra cá. E aí eu falei, cara, pro taxista, eu falei: ó, eu só tenho mais R$ 20. Aí ele falou assim: não, tá bom, vou te levar. Aí me levou, era praticamente perto da rodoviária. Tive que Rapaz, voltar tudo de novo, porque o CT era muito longe. Aí voltei, cheguei lá na casa do Renato. O Renato só foi aparecer 2 dias depois. Que ele rapaz. tava na casa da namorada, a namorada morava longe, ele não foi direto pro CT, enfim. Nem lembrou que tu tava indo. Nem lembrou que eu estava indo. E aí, assim, foi difícil, mas depois me adaptei. E aí consegui fui aprovado, né, no teste. E aí fiquei lá no Atlético lá 2 anos. Fiquei, na verdade, um ano e pouco. Fiquei o finalzinho de 98, mais o 99. E aí 2000 foi quando eu voltei pro Rio, pro Vasco, né? E aí você tem um mudança de realidade e de contextualização, né? Porque você vai para Curitiba, tudo muda, o ambiente, as pessoas. Aí tu entra já no mundo, numa galera que tem uma mentalidade totalmente diferente das que você está acostumado a conviver e viver, os amigos, né? Aí você retorna pro Rio, né? O Rio de Janeiro tem uma outra vibe, como diz a galera mais nova, né? E aí tu vai pro Vasco. Como foi essa readaptação, né, de você retornar? Porque agora você não retorna mais como um menino que saiu daqui para uma base, para uma aprovação. Você já volta com uma outra realidade, né? Esse período. Aí estamos falando de quê? Mais ou menos até os Eu 18, fui com 19? 16, já voltei pro Vasco com 18 para 19. 18 para 19. Foi um período difícil. Foi um período difícil, porque foi como você falou, né? Você sai, um menino, sem experiência nenhuma, sem ter jogado em lugar nenhum, né? Para um Atlético Paranaense, que era um clube grande, mas não era um clube da grandiosidade do Vasco, né? Na Uhum. época, né? O Atlético, ele começou a tomar essa grandiosidade, depois que foi campeão brasileiro, se eu não me engano, em 2002 ou 2003. E aí o Atlético começou a ter essa grandiosidade mundialmente, né? Então, assim, quando você volta pro Vasco, você volta com um clube gigante, né? E aí você começa a ser o jogador do bairro, as meninas do bairro já começam a te olhar de outro modo, você não tem Jesus na sua vida. Então começa a ser um período difícil, porque você começa a se perder. Tem um dinheirinho diferente Tem um entrando. dinheiro diferente entrando, você começa a se perder. E aí foi um período que eu desfoquei, assim, Uhum. eu desfoquei no meu objetivo. E aí eu comecei a achar que dava para fazer as duas coisas. E assim, foi um período difícil. Em 2002, em 2001, eu comecei a namorar. E aí foi como eu comecei a namorar a Camila. Assim, foi um período difícil. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque a Camila foi muito paciente, né? Ela já conhecia a palavra e ela começou a me levar para a igreja, né? Mas assim, a gente meio rebelde no começo, né? Não consegue ter esse entendimento. Foi um período difícil de relacionamento e na minha vida também pessoal, um lado, na verdade, pessoal não, profissional, né? Mas assim, eu consegui passar por essa fase, consegui levar, e aí foi quando eu comecei a realmente a conhecer a Jesus e ver que não tem caminho melhor do que estar na presença de Deus e viver em comunhão com o Senhor, não tem caminho melhor, não tem coisa melhor. E aí minha vida tomou
um plumo assim inexplicável, né? Muitas pessoas não acreditavam e não imaginavam aonde eu estava, o que eu estava disputando, o que eu estava vivendo, mas tudo para a honra e glória do Uhum. Senhor, que sem Ele eu não sou ninguém, não consigo nada, né? Então tudo é para a honra e glória do Senhor. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez e tem feito na minha vida. Amém, cara. E esse. É porque é complicado, né, cara? Você começa a ver recursos, possibilidades, você experimenta um outro mundo social, e você voltar. Você sabe, né? Quantos aí, camarada, que eram promissores e ficaram pelo caminho, cara. Ficaram pelo caminho porque olharam, foram seduzidos, não pensaram bem. Claro, quando tu encontra uma mulher certa, né, muda tudo, né? Porque tu pode encontrar também uma maluca Ah, e aí que nada, vamos aproveitar a vida porque a gente é jovem, é isso mesmo. Mas, cara, muita gente mesmo largada e se perde, né? É onde a gente vê a graça de Deus sobre a vida, né? De que ele pontua coisas na vida de que você não tem como escapar. E aí, no futuro, tu olha pra trás e, rapaz, se não fosse isso, se não fosse a Camila, talvez entrando, sendo chata, incomodando, falando e tá. Onde tu estaria? eu, não, eu acho que eu nem estaria mais aqui, Alex, para te falar bem a verdade. Assim, a gente passou um período ali no nosso bairro que muitas pessoas se foram, né? Por causa de baile Uhum. funk, por causa de briga de infância, né? Então, assim, foi um período muito difícil. E se não fosse a Camila na minha vida, com certeza hoje eu não estaria aqui, né? Porque assim, andava eu, Bruno, né? E Teco, né? A gente só andava junto. Uhum. E aonde tinha uma confusão, a gente estava, né? Então os outros chamavam a gente para resolver o problema dos outros. E antigamente, não é que nem hoje, né? Antigamente as coisas se resolviam, né, No no braço, tapa, isso né, no aí. braço, né? Hoje em dia as coisas estão muito difíceis. Então a gente acabou se metendo em muitos problemas, que às vezes o problema não era nem nosso. Para estar tentando ajudar ou tentar resolver o problema das outras pessoas. E quando eu conheci a Camila, tudo se mudou porque eu já não ia mais tanto para rua, já não vivia mais aquela realidade, aquelas coisas já Uhum. começaram a não fazer sentido na minha vida, né? Comecei a ver o lado totalmente diferente, porque assim, quando eu falo da minha mãe, eu falo de uma mãe que era muito trabalhadora, né? Uma mãe que acordava 4 horas da manhã para sustentar cinco filhos, né? Que sempre procurou trazer as coisas que tinha para dentro de casa. E então assim, essa parte eu não tenho o que reclamar, mas ao mesmo Uhum. tempo eu não tinha aquela família alicerçada, o pai presente, o que é certo, o que é errado. A minha mãe procurava fazer, né, daquilo que dava para ela fazer. E cinco filhos homem, então Meu irmão. assim, né, é muito difícil. E a gente nunca teve condições financeiras de entender que teria que guardar, que aquilo ali poderia gastar, que aquilo Uhum. não poderia gastar. Então, quando eu conheço a Camila e conheço uma família alicerçada, você começa a entender que aquilo dali é que eu queria para minha vida, né? Uhum. Uma família sólida, uma família unida, uma família que, independente de qualquer coisa, a família tem que estar próxima, a família tem que estar presente, né? E isso começou a entrar dentro do meu coração e eu entender a importância do que é uma família unida, do que é uma família que tem uma estrutura por trás, né? E isso foi o que fez total diferença na minha vida, né? E Então, nesse período você tava, quando começou a viajar pra fora, né? então, assim, eu tive um período que eu saí pra Grécia, a minha primeira saída, assim, para jogar fora foi para Alemanha, só que eu passei um período curto na Alemanha e logo em seguida eu fui pra Grécia. E foi começo de namoro, então, assim, isso foi em 2003, eu comecei a namorar a Camila em 2000, finalzinho de 2000 para 2001. Então, assim, a gente tinha 2 anos de namoro e eu tinha vacilado muito, né? Uhum. Então, esse período que eu fui para Grécia, eu comecei a achar, né, que ao mesmo tempo
tudo aquilo que eu tinha feito de mal para ela, de repente ela poderia fazer comigo. E isso começou a criar, botar dúvida na minha cabeça, e aí eu achei melhor terminar. Então foi um período que nós terminamos, né, em 2003. E aí, quando eu voltei em 2004, a gente já viu que não tinha como, né? É, Uhum. a Camila foi. Minha história com a Camila é uma história totalmente de Deus no negócio, porque assim, antigamente tinha ali a Megaton. A Megaton, sim. Megaton, em frente ao condomínio Arapuã ali, né? Sim. E a Camila, muito nova, ficava na parte de dentro do condomínio, né? Porque eu não poderia sair, o pai não deixava. E aí, às vezes, eu chegava no baile da Megaton e falei, cara, que menina bonita, vou namorar essa menina. Só que eu nunca tinha visto, não Uhum. conhecia. E aí, em 2001, não, em 2000, quando eu volto pro Vasco, um amigo que morava no condomínio, eu falei, caraca, pô, me apresenta a Camila, não sei o que e tal. E ele falou, ah, não, vou te apresentar. E aí um dia eu tô saindo, voltando do bairro ali do Agulha Negra, de um futebol todo suado. Ele me para na rua, eu falei, vem aqui que eu vou te apresentar a Camila. Eu falei, pô, tá de sacanagem, né? Logo hoje. E aí mesmo assim, ele, não, é rapidinho, rapidinho. Aí me apresentou a Camila, eu conversei com ela, não vem aqui outro dia e tal. E aí a gente começou a se conhecer e conversar, e aí eu comecei a ter entendimento daquilo que eu queria para minha vida. A Camila mudou a minha vida totalmente, em todos os sentidos, né? E eu falei, cara, eu tenho que permanecer nesse relacionamento, eu tenho que viver esse relacionamento. Então, assim, Camila, Deus preparou Camila desde o começo. Foi minha primeira namorada, foi a pessoa que mudou a minha vida, tudo que nós construímos. Eu procuro dizer que foi ela que comprou, né? Ela que Uhum. fez tudo. O nosso casamento, eu brinco com ela, porque ela assinou por mim, por ela, porque eu não estava no Rio e ela precisava casar para ir, né? Então, em 2004, em 2003 eu fui para Grécia e aí a gente terminou em 2004. Quando eu voltei, a gente conversou. Eu falei, ó, a gente só vai voltar se for dessa forma. Se qualquer oportunidade que eu tiver de sair, você vai ter que sair junto comigo, porque não dá mais pra gente viver esse relacionamento Uhum. distante, né? Não é bom pra mim nem pra você. E ela concordou. E aí a gente, logo em seguida, eu tive uma oportunidade de ir pra Bélgica. E aí a gente foi pra Bélgica junto, e aí começou nosso relacionamento, né, mais sério. Fiquei 2004 na Bélgica, ela foi comigo. 2005 eu voltei pro Vasco. E 2006 eu fui vendido pro Paraná. E aí nós casamos. Foi aí quando ela, né, fez o casamento. Eu tava em Curitiba, era a época de Copa do Mundo, a gente tava treinando. E aí ela fez todo esse casamento, né? Dela mesma, né? Que eu brinco com ela. Falando, tu casou contigo mesmo, tu não casou comigo, né? Ela assinou por mim, por ela. E aí a gente fez essa. Cara, que bacana. E eu acho que esse é um dos lugares onde a maioria das pessoas se perdem, né? É de verdade no relacionamento. Porque imagina se tu acha umas três doidas e de repente tem uns filhos com as três. Rapaz, tá perdido. Que é uma É realidade, uma né? realidade. Uma Desse meio. realidade. E você encontra, né? E a Bíblia diz que quem acha uma esposa, boa coisa acha. E ainda recebe favor do Senhor. Eu digo que se eu não tivesse achado, a Michelle me achado e me aceitado, porque para eu aceitar ela é mais fácil. A minha vida, vocação, ministério, tudo seria totalmente diferente. Um dos motivos é que eu era o doido, tipo, nunca gostei de ficar preso em nada. E ela foi me deixando assim, não, mas a gente precisa, tem esse lugar aqui. Então eu viveria tranquilo no mundo com uma mochila e uma barraca, sem problema nenhum. Mas aprendi com isso, né? E cresci muito. Agora, tu fala sobre família. Você é casado, tem uma filha. E você está falando da família da Camila, né? O quanto isso influenciou a tua vida, né? Porque você conheceu eles bem jovens, né? Você sente que foi adotado? Assim, quando você Ah, coloca a família da Camila, pra mim é muito. é separado demais, né? É, A é, família da Camila, né? sim, na verdade, assim, pra mim é Separado muito. que eu digo assim, para você não existe. Sim, não Isso aí. existe. E o mesmo sentimento que eu tenho pela minha mãe, eu tenho pela minha sogra, o pai que eu não Ó. tive presente, eu tenho com meu sogro. São pessoas que eu me emociono pra falar deles Uhum, porque, cara, uhum.
muitas pessoas, assim, eu escutei muitas pessoas falarem de relacionamento entre sogro, sogra, né? E eu sou um privilegiado, porque Deus me deu, além de ter me dado uma esposa maravilhosa, me deu um sogro, a sogra, que são pessoas, são sem Hum. palavras, são tudo pra mim. A minha sogra é minha confidente, é a pessoa que eu ligo e falo, minha sogra, vamos fazer isso. Ela fala, ela não quer saber o que é, da onde vem, o que é, vamos fazer. A minha sogra, eu Hum. ligo pra ela e falo assim, minha sogra, eu comprei um carro aqui no teu nome, ela tá comprado. Minha sogra, vamos fazer isso, tá feito. E eu costumo dizer pra eles que, hoje mesmo eu tava falando até com a tia da Camila, com a Nica, que eu falo que nada, 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 nada na minha vida não é feito pra mim, pra Camila e pra Maria Luísa. Nada, nada. Tudo que eu coloco de sonho, que eu almejo, é a minha família estar junto. A minha família é a minha sogra, é o meu sogro, Uhum. é o meu cunhado, é a minha cunhada, é meus afilhados. Assim, porque são pessoas que eu convivo com eles todos os dias, eu conheço a índole, eu conheço o caráter, eu sei o quanto eles me aturam, né? O Uhum. quanto eles querem estar comigo. Então, assim, são pessoas que fazem total diferença na minha vida. Se hoje eu sou o que eu sou, é, é tudo através deles. E tudo é feito pra eles. Cara, isso é muito bacana, né? Essa história, porque eu acho que todos os meninos têm que ser adotados por um homem e por uma família. Principalmente quando a gente não tem um contexto da figura masculina que apontou pra gente um caminho do homem de verdade, né? E a gente tem que anunciar isso nos nossos filhos, né? E quando a gente tem que largar eles, né? Quando você encontra pessoas que te adotam, te amam e fazem isso, não tem preço mesmo, não tem preço, né? Porque se tu for analisar só isso e fizer uma análise da influência disso na tua vida, provavelmente aí tá em torno de 80%. Porque a Camila faz parte disso, né? Então, eu tô contando desde a esposa, a família, porque tá tudo dentro disso. E aí muda radicalmente todas as coisas. Eu costumo falar com as mulheres de que se você sabe empoderar, validar o seu homem, ele sabe que vai encarar o leão e vai morrer, mas ele vai, porque ele não tem coragem de ficar, cara. Deixa comigo que eu vou lá e vou encarar. Ele encara o leão, ele sabe que vai morrer, mas ele não tem coragem de ficar como um frouxo. Então, quando você tem de verdade gente por trás, família, esposa, que olha e fala: vambora, cara, vai dar certo. Você mesmo sabendo que, cara, eu acho que isso não vai dar muito certo, não. Mas você tem gente fazendo isso, cara, você encara qualquer coisa. Você encara qualquer coisa, né? E isso é importante demais. E como é essa tua questão do envolvimento, cara, com a parte social, né? Porque você acaba estando envolvido também com a parte social em vários aspectos, né? E tem muitos lugares e muitas coisas que os outros nem sabem, né? O que tu fez, o que você faz. E eu diria que para quem quer estar na vida pública, uma das melhores propagandas é quando você faz e quando alguém vem falar mal de você para quem você cooperou sem ter dito. Eles vão te defender e eles serão os que vão fazer propaganda, vão falar por você, né? Como é essa questão dessa realidade do envolvimento? Porque isso é política social, né? É quando você usa a sua influência, seu conhecimento, seu poder de conhecimento de pessoas e conecta tudo isso para um bem comum. Você acaba conectando todo mundo. Como que é isso no seu coração? Eu, eu desde criança, eu sempre quis poder ajudar, né? E assim, a minha vida todinha traçada no futebol, eu nunca pensei no Felipe, como eu te falei, né? Eu sempre pensei as pessoas que estão ao meu redor. Eu sempre acreditei que se eu posso ter, por que você não pode ter a mesma coisa? Por que que ele não pode, o outro não pode ter? Então eu sempre procurei a- ter, mas ao mesmo Uhum. tempo ajudar as pessoas a terem aquilo também, né? E com o passar do tempo, Deus foi colocando no meu coração o desejo de fazer uma arena de futebol, né? E poder trabalhar com aquilo que mudou a minha vida,
que é o futebol e é o esporte, né? Então eu abri uma arena ali no Mato Alto, né? Hoje o nome da arena é WF Arena. Hoje lá na arena a gente tem em torno de cento e poucas crianças, né? Temos funcional lá para idosos, temos aula de capoeira, temos futevôlei. E assim, eu procuro estar todos os dias influenciando essas crianças a não desistirem do teu sonho, a estar se dedicando cada dia mais, porque o trabalho hoje, a dedicação e o teu sonho, só quem pode dizer aonde você vai chegar é você mesmo, com o teu trabalho, com o teu empenho, com a tua dedicação. E hoje em dia tá difícil, porque a nossa sociedade, ela se contaminou de uma tal maneira com a parte da digital, né? Que hoje em dia tu não vê um menino mais numa praça, tu não vê um menino jogando bola, tu não vê um menino usufruindo de tudo aquilo que nós usufruímos na nossa infância. Uhum. E isso eu tenho procurado passar isso para as pessoas e tentando influenciar dessa forma, porque eu acredito que assim a gente pode conseguir formar melhores jogadores, né? Formar mais lutadores, né? Uhum. Tem jiu-jitsu, taekwondo, karatê, vôlei, futevôlei, voleibol, né? Então, assim, tudo isso eu procuro estar passando um pouco da minha experiência para essas pessoas, para que eles não venham desistir e venham entender que o esporte pode mudar a vida, porque mudou a minha. O esporte é... Quem é o Felipe sem o esporte? Não é ninguém, né? Toda a minha família, tudo que eu construí até hoje foi através do esporte. Então eu procuro através do esporte estar passando tudo isso aí para dentro lá da arena e passando para as pessoas e podendo acrescentar, não só lá dentro, como hoje eu também convivo muito tempo dentro da Vila Cruzeiro e sempre que eu vou na Vila Cruzeiro eu procuro estar influenciando de alguma forma para que essas pessoas venham ter entendimento que aquela vida não é somente uma vida de coisas negativas, de coisas ruins, mas que Uhum. de lá eles podem ter força para conseguir alcançar coisas maiores. E eu procuro estar sempre fazendo essas coisas. Então tu não é um cara só de Campo Grande, né? É do Rio de Janeiro. Hoje, graças a Deus, assim, como eu te falei, o futebol ele me abre muitas portas, né? Me abriu muitas portas e continua me abrindo. E eu procuro estar sempre chegando nesses lugares e sendo o que eu sou, né? Uma pessoa que gosta de estar nesses lugares, que gosta de frequentar, que gosta de bater papo. Hoje eu jogo bola ali na Vila Cruzeiro 5 anos. E a maioria dos ex-jogadores que vão jogar bola em comunidade, eles vão para jogar o futebol, mas por causa de um cachê, né? Uhum. E eu jogo bola há 5 anos, nunca recebi um cachê. Ah, Felipe, porque tu é melhor do que ninguém? Não, é porque eu me sinto bem naquele lugar. É como se fosse a minha casa. Como é que eu vou Uhum. dentro da minha casa e cobrar da minha mãe para estar dentro da casa dela, né? Do meu pai para me estar dentro da casa dela? Não, é um lugar que eu me sinto bem. E a única coisa que eu peço a eles, e eles já sabem, é quando eu chego lá, eu falo assim: eu quero a minha comida. E aí eles falam: Felipe, qual é a tua minha comida? Pé de galinha. Essa é a minha comida. Eu chego lá dentro da Vila Aí Cruzeiro, é gordo. meu pé de galinha já está pronto. Eu chego lá, como, tomo meu refrigerante, passo um dia maravilhoso com eles. São pessoas assim que eu amo de paixão. Todo aniversário meu, eles vêm de ônibus. Vêm 2 ônibus da Vila Cruzeiro para da minha arena, passam um dia comigo lá. São pessoas que eu amo e que eu me sinto muito bem em estar com eles. Então, assim, a comunidade é um lugar também que eu me sinto muito bem. Procuro estar sempre, sempre visitando e sempre presente. E como você vive hoje, cara? Como tu fala assim? Tu é aposentado? Você se considera aposentado? Tu tá com quantos anos? 43. Se considera aposentado? Não. É porque muita gente às vezes tem essa visão, né? O cara aposentou, aposentou. Como que é a tua vida hoje, né? Cara, Assim, talvez quem não te conhece, talvez deve pensar assim, pô, o cara jogou futebol, tá? Não sei o que, fez a vida dele, tá? Ele deve ficar o dia inteiro em casa, vendo Netflix, bebendo água de coco, vai pra praia, volta pra casa, porque não precisa fazer mais nada, né? É assim que tu vive nesse nível aí? Alex, eu vou te falar bem a verdade. Eu passei um período da minha vida que eu passei sem saber o que eu queria para minha vida, né? E nesse período você começa a frequentar vários lugares, né? Eu já tive esse período de estar na praia jogando futebol, eu deixava a Maria Luísa no colégio 8 horas da manhã, ficava até 2 horas da tarde na praia jogando futebol, depois eu pegava ela, vinha para casa, almoçava, dormia à tarde e aí ficava à noite vendo televisão, Netflix a noite toda. E foi um período que eu não sabia o que eu queria para minha vida, né?
E aí depois passou esse período, foi quando eu construí a arena, né? E quando eu comecei a dar aula lá na escolinha, né? E aí passei um período ali muito bom na minha vida, me forjou muito mais o meu caráter, o meu entendimento de como lidar com as crianças, de como passar toda a experiência, tudo aquilo que eu vivi dentro do futebol para aquelas crianças, né? Passei um período logo em seguida que aí eu comecei a ser treinador de futebol, né? E aí eu comecei a fazer alguns cursos, né? Fiz aí a licença B da CBF, depois fiz o curso da licença A, e aí fui ser treinador de futebol, aí fui campeão carioca, né? Como treinador. Passei 17 jogos sem perder num time. E aí passei esse período, aí depois passei ali um tempo em casa, e depois voltei de novo a estar nessa parte de futebol. E hoje eu me encontro um Felipe trabalhando muito, né? Ah, Felipe, trabalhando muito em que sentido? Hoje eu sou um cara que eu procuro estar ajudando da forma que eu posso. Se hoje o meu bairro, a minha comunidade, o pessoal que precisa da minha ajuda. Felipe, eu preciso, pô, com a tua influência, com as pessoas que você consegue, pô, tem uma rua aqui que tá com buraco, tem com um negócio, eu vou lá, aciono as pessoas que a gente tem um conhecimento, a gente vai lá, tampa o buraco. Hoje mesmo, né, eu tava conversando com o Deivinho é dono do campo aí da ilha de Guaratiba, né? O campo tem 77 anos e nunca foi colocado refletor. Nenhum deputado, nenhum vereador conseguiu colocar o refletor nesse campo. E aí o Deivinho veio falar comigo, né? Eu conversei com um vereador, um amigo meu, de Ângelo Percy, um cara que é pastor da igreja, é um cara muito legal, gente boa demais, é um cara que tem feito um trabalho maravilhoso. Quando falei com ele, a primeira coisa que ele fez foi: vamos lá ver. Fomos lá, olhamos. Hoje o campo já está com refletor. Dia 21 agora será a inauguração Legal, do cara. campo, né? Tem um casal de amigos ali. É uma história que fez muita diferença na minha vida, né? Que é o Zé e a tia Nelly, tia Norma. Quando eu era mais novo, né? Nessa correria toda da minha mãe, a gente tinha o básico dentro de casa, né, cara? E aí, quando chegava final de semana, o tio Zé e tia Norma sempre faziam uma feijoada, faziam um mocotó, alguma coisa na casa dele. E a gente ia pra casa dele no final de semana, passava o dia todo lá comendo essas comidas. Na época era uma comida muito boa, mas não tinha condições de Uhum. fazer, né? E foram caras que, assim, mataram muito a minha fome, né? Pra te falar, assim, um português bem Uhum. claro. Eu sou um cara... E sempre com muito carinho, sempre com muito respeito. Chegava a época de Dia das Crianças, sempre me ajudava, tipo, dava um presente ou uma roupa. E hoje eles estão com uma. Hoje o Zé teve um derrame e não consegue se locomover muito bem. A tia Norma teve que fazer uma operação na coluna e também está com uma dificuldade. E a ruazinha deles lá, uma rua muito, não tinha asfalto, cheio de buraco. E a gente conseguiu também levar essa melhoria para eles lá. E assim, na verdade, eu nem queria que eles me agradecessem, né? Mas foi ter um Uhum. gesto de gratidão por tudo aquilo que eles representaram na minha infância e por tudo que eles fizeram por mim. Então foi um modo de eu retribuir aquilo que eles fizeram. E o Felipe é esse. Felipe como eu tinha comentado agora, eu Uhum. tinha colocado o menino na Zinzane, o Kaique. Kaique acabou de ser negociado agora com Fortaleza. Então a gente acaba trabalhando em prol do nosso bairro, em prol daquelas pessoas que realmente precisam e necessitam. E aquele ajuda que eu não tive na minha infância de todas as pessoas, hoje eu procuro estar fazendo diferente, porque eu acho que a gente não pode se tratar as coisas com a mesma moeda, né? Nós Uhum. precisamos ser diferentes. É claro que teve pessoas que me ajudaram na minha infância, isso é fato, mas teve muitas pessoas que me viraram as costas. E hoje eu procuro não virar as costas para ninguém, porque eu sei, porque eu já passei por isso e não quero que essa pessoa venha passar também. Então, e por ter experiência também, né, de já estar vivido, a gente acaba tentando ajudar sempre da melhor forma possível. Então tu faz isso por missão, né? Não é porque você inventou isso. Não é um personagem. Isso aí é uma coisa que eu faço desde 2008, né? Como eu te Uhum. falei. E hoje a rede social te coloca ela mais ativo
e te coloca mais visto, Uhum. né? Mas eu tenho inúmeras histórias de coisas que eu já fiz e que eu pedi para não usar o meu nome e não falar que foi eu que fiz. Porque eu não estava fazendo para Felipe aparecer. Uhum. Eu estava fazendo porque Deus estava colocando no meu coração para eu fazer aquilo dali e eu tinha que obedecer aquilo que Deus estava mandando eu fazer. Então eu sempre fiz. E hoje a rede social, mesmo que você não queira, as coisas acabam, né, Sim. vazando com mais facilidade do que antes. Então, hoje muitas coisas que eu faço, as pessoas veem, né, e acabam estando presente e vendo. Mas tem muitas coisas que a gente faz, né, que eu fiz lá atrás e que eu não passei. Então, esse trabalho não é um trabalho que eu estou fazendo agora. É um trabalho que eu faço desde 2008, né? 2008. Então tem tempo, né? Cara, muito bacana ouvir aí. É claro que um podcast não dá para você. A gente poderia ter dividido, né? Seu tempo na Europa, tempo para lugar, mas aí tô falando de 2 horas aí ou mais de muita conversa. Nessa trajetória, né? Para a gente ir caminhando para o final, pelo menos das perguntas que eu tenho, nessa trajetória de você ter vivido realidade brasileira em contextos diferentes, realidade na Europa, né? Que aí a gente está falando numa outra mentalidade de tudo, de treinamento, de empreendedorismo, é, é tudo menos amador, né? É muito profissional, tudo, né? Quase todas as coisas que você vê. Eu me lembro de um pessoal que tinha um filho jogando em times pequenos, cara. Tipo, assim, tipo os times pequenos de Uhum. Campo Grande, Bangu, né? Que não são. Cara, mas eu olhava o jeito de tudo, né? Do uniforme ao tratamento, ao estabelecimento, a estrutura. Parecia times grandes, né? E o que que tu trouxe, cara, pra tua vida em conviver numa realidade de exigência alto nível, pra tua vida e pra tua realidade hoje, né? Assim, muita coisa, né? Muita coisa. Mas eu acho que o principal é nunca desistir do teu sonho e entender que qualquer tipo de trabalho, se você não tiver 100% de entrega, tu não vai conseguir alcançar teu objetivo. E isso eu aprendi na Europa, porque lá eles não são os melhores jogadores, né? Trazendo para minha realidade do Uhum. esporte, né? E não são os melhores jogadores. Eles não são, tecnicamente não é melhor, fisicamente eles não são melhores. Agora, taticamente e entrega não tem comparação. Se você falar para um jogador belga, ó, você tem que marcar o Alex e o Alex não pode encostar na bola. Eles vão estar fazendo aquilo dali 24 horas. Eles confiam no treinador, confiam naquilo, naquela missão que foi dada a ele e eles procuram fazer com excelência. E isso não é só no futebol, é em tudo que eles colocam a mão. Então eu aprendi que tudo na minha vida eu tenho que fazer com excelência. Tudo é o que eu tenho que fazer o melhor de mim. Porque se eu fizer o melhor de mim, eu vou colher o melhor. Mesmo que no meio do caminho tenha alguma circunstância, no final eu vou colher o melhor. E aí, muito para nossa realidade. Deus tem sempre o melhor para os seus. Naquele primeiro momento a gente pode não entender. Mas lá na frente, a gente vai entender que aquilo que nós passamos, ou aquilo que Deus colocou no meio do caminho, no meio do percurso, era necessário a gente passar para que lá na frente a gente possa colher coisas melhor ou se tornar pessoas melhores. Então, o fundamental que eu aprendi esse tempo que eu passei na Europa é perseverar e entender que eu tenho que estar sempre fazendo o meu melhor. Top, cara. E sobre a fé, né? Hoje, hoje você tem um pastorzão, né? Um homem de Deus que é íntegro, né? E o pastor recebe Elone, né? Que sempre foi um exemplo em tudo, né? Eu aprendi muito, né? Uma das coisas que foi muito marcada nele é a forma do que ele tratava os meninos, que eram pequenos mesmo, né? E eu olhava e falava assim, eu tenho que ser. Eu não posso dar mole para meus filhos, não. Quando crescerem. Você está congregando numa igreja e tem um entorno de evangélicos e cristãos ao seu redor. Como que é essa caminhada, né, como cristão?
E tu já falou aqui que isso tem mudado a tua vida. E como tem sido essa caminhada, né? Com a comunidade de fé, a sua igreja local, e também com outros cristãos que você acaba convivendo e vivendo aí em cooperação, né? Esses dias eu tava conversando com ele e há um mês e meio atrás, eu estava conversando com ele e eu falei para ele o seguinte, que a minha de toda essa minha correria, essa caminhada que eu tenho feito, que eu tenho pedido direção a Deus, tenho pedido a Deus algumas coisas. E uma das coisas que eu tenho pedido a Ele é que não deixe com que eu venha me distrair ou sair do caminho, para que eu não venha envergonhar o nome de Deus, né? Envergonhar minha esposa, envergonhar minha filha, envergonhar ele, que é um cara que eu tenho como exemplo, é um cara que eu tenho como líder, como um pai, um cara que sempre que eu preciso de alguma coisa eu vou lá conversar com ele, me dá vários conselhos, mesmo que aquele conselho não é o que a gente quer escutar naquele momento, né? Mas é necessário, Olha, né? Mas é necessário. E é um cara que eu tenho, assim, muito carinho, muito respeito. E em relação à igreja, é uma igreja que eu já congrego ali há 19 anos, né? Então, assim, a gente conhece todo o lado da igreja, toda a uhum, maioria dos membros. São pessoas que a gente convive a maioria do tempo com essas pessoas. São pessoas que têm me dado total suporte, né? Têm me ajudado muito, né? A Joyce e o Binho são meus braços direitos lá, são pessoas que estão comigo, sol, não, chuva, né? Em todos os momentos são comigo lá e são pessoas que fazem total diferença na minha vida. A, a minha vida com Deus, ela tem sido uma vida de muita fé, de muita. Como é que eu vou te dizer? De realmente estar vivendo para aquilo que Deus tem colocado no meu coração e tem feito. Terça-feira, eu estava conversando com o pastor Jessé a respeito disso, de que a gente não consegue entender os planos de Deus para nossas vidas, né? E às vezes a gente fica ali tentando entender, mas a gente não consegue entender, uhum, né? E eu passei um período da minha vida dentro da igreja, sentado no banco e satisfeito por estar sentado no banco, né? E nesse período que eu comecei a fazer todo esse trabalho social, né, dentro da igreja e fora da igreja, Deus começou a me tratar de uma forma que eu, eu não sei te dizer o quanto Deus tem me usado nessa área social, né? Porque hoje uhum, o presidente lá é o Ibinho e a Joyce, né, da Ação Social, e eu sou um dos diretores da Ação Social da igreja. E a gente tem feito muitas ações sociais nas outras igrejas, em outros bairros, em comunidade. E Deus tem tratado comigo de uma tal maneira, assim, tem me levado em lugares e falado assim, aconteceu uma situação, ó, deixa essa situação aqui. E aí, quando chegava para que eu deixava aquela situação ali, o rapaz chegava pra mim e falava assim: pô, mas a pessoa três pessoas acabaram de me pedir isso aqui. E as três coisas que eu tinha acabado de deixar, e Deus tem me tratado de uhum, uma tal maneira. Então, assim, o meu tratar com Deus tem sido muito diferente e em uma área que as pessoas não conseguem entender, né? Porque quando você começa a fazer trabalho social e começa a se envolver um pouco pro lado que seja um lado, não diretamente, mas na política, as pessoas começam a criar algumas barreiras, né? E comigo tem sido diferente. Deus tem me tratado através dessa área, né? Deus tem feito coisas na minha vida que quem tem andado comigo tem visto. E eu fico muito feliz porque Deus ele faz da forma que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer e aonde que ele achar que tem que ser, que tem que fazer. E tem me tratado dessa forma. Então, assim, eu tô muito maravilhado com tudo que Deus tem feito na minha vida. amém. Bom, Felipe, essas perguntas que eu tenho, acho que deu aqui pra gente saber um pouquinho da tua origem, tua história, né? Sua família, casamento, espiritualidade na sua vida cristã. Espero que Deus te abençoe de forma grandiosa, que continue te usando. A revelação de Deus é progressiva na nossa vida, né? A gente hoje entende um pedaço e aí Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, e tu vai sair. E agora?
espera, aí vai para tal lugar, vai para tal lugar. A gente não conhece o final, mas a segurança de que Deus está guiando é a coisa mais importante. Tipo, Deus não precisa botar um mapa aqui e falar qual é o ponto final. A única coisa que eu preciso é que Ele esteja comigo. E Ele prometeu, né? Que estaria conosco até a consumação dos séculos. Isso para mim é suficiente. Como que eu vou chegar lá? Não sei, cara. Também não tenho muito interesse em saber tudo. O importante é viver a realidade de hoje, né? A realidade de agora. Então que o Senhor continue te abençoando. Obrigado por estar aqui, por poder estar fazendo essa entrevista aqui contigo, né? Essa entrevista barra conversa. Deus te abençoe muito. Cara, eu que te agradeço. Esse nosso primeiro trabalho, né? E eu confesso que eu estava um pouco inseguro, mas tu me passou uma segurança e apesar de a gente não conviver muito, né? Mas a gente já tem uma amizade de há longo tempo. E eu fico muito feliz de poder estar participando desse trabalho, de trazer você para estar participando desse trabalho lindo comigo. Espero que a gente possa fazer mais bate-papo como esses aí, que possa acrescentar não só na minha vida, mas de todas as pessoas que vão estar assistindo, né? Que vai estar compartilhando aí junto com a gente esses momentos. Ok. Obrigado, cara. Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Pessoal, mais um dia maravilhoso, né? Esse programa lindo, Em Jogo com Felipe Alves. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês venham curtir, compartilhar, assistir, né? E que não é só o primeiro, mas que outros vão vir e que vocês possam se participar e agregar junto com a gente aí nesse bate-papo, né? Que tenho certeza que vai acrescentar muita coisa na vida de vocês. Um grande abraço, fica com Deus.